Olá, sexta-feira, dia da nossa catequese. Vamos falar sobre a vida no Espírito Santo. E nós queremos dizer isso para que cada pessoa possa realmente compreender a sua importância e como deve fazer acontecer o reino de Deus. O ser humano é a única criatura que foi constituída por Deus a sua imagem e semelhança. Livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós encontramos isso. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o que é isto? É que realmente ele coloca no ser humano o Espírito. Quando ele o criou, imagem de Deus, imagem de um barro, ele imprime o sopro, o hálito da vida, é o hálito do Espírito Santo. Então o homem está vocacionado a ter uma vida no Espírito. O Espírito que realmente nos indica, nos aponta o caminho da prática do bem, da fraternidade, do amor, da confiança e da alegria. Tudo isso sintetizado na dimensão espiritual da Igreja Católica, chama-se santidade. Nós podemos perceber que o próprio Jesus disse, Sede santo como o vosso Pai Celeste é santo. E é desse modo que nós podemos perceber a força do Espírito Santo, que nos leva realmente a um comprometimento de fé e de amor a Deus para servir ao próximo, ainda que sejam atividades que nós podemos dizer humanas, e nos motiva também a viver as duas dimensões profundíssimas da nossa vida. Uma se faz do julgamento, é no Espírito que nós vivemos para um dia entender o julgamento. O julgamento ele vem através das obras de misericórdia. Aquelas obras de misericórdia espirituais, corporais, são 14, 7 espirituais, 7 corporais, que numa outra oportunidade falaremos só apenas do julgamento, quando chega lá, tive fome, deste de comer, tive sede, deste de beber, estava preso, fosse me visitar, e por aí afora vai. Então nós só podemos fazer essa prática das obras de misericórdia imbuído no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que toca a nossa vida para que nós possamos fazer acontecer cada vez mais a graça de Deus. É claro que sabemos que esse conflito não vem de Deus, mas do próprio homem. E quando ele esquece a ação do Espírito Santo na sua vida, ele incorre em pecado, como foi lá no paraíso, que Adão e Eva, eles esqueceram dessa dimensão e aí eles pecaram. Afastaram-se de Deus, querendo ser mais do que Deus. Por isso que nós temos que nos esforçar cada vez mais para que as nossas decisões, a nossa prática da caridade, seja sempre firmada na força do Espírito Santo que está em nós. Dizer que somos templos do Espírito Santo não pode ser apenas um entendimento corriqueiro, mas é o entendimento da profundidade que, sendo templos do Espírito Santo, temos que fazer acontecer o reino de Deus. Por isso, o segundo elemento que faz com que nós possamos perceber isso é o cumprimento dos mandamentos. Somente imbuídos do Espírito Santo nós conseguimos fazer acontecer os mandamentos na nossa vida. Alguém pode dizer assim, mas e quem não cumpre os mandamentos não está imbuído do Espírito Santo? Eu posso lhes dizer que todos aqueles que realmente percebem uma força interior, eles são capazes de cumprir os mandamentos. É capaz de amar a Deus sobre todas as coisas, é capaz de não tomar o seu santo em nome em vão, é capaz de guardar os domingos de festa e guarda, é capaz de honrar pai e mãe, e assim vai acontecendo cada vez mais a graça que santifica. E aí nós podemos lembrar que os 10 mandamentos se encerram em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas nós só podemos fazer isso se nós compreendermos a vocação para viver a vida no Espírito Santo.
Por isso, é muito importante a celebração que vamos ter agora no domingo, que é a festa de Pentecostes, para que nós, cada vez mais, imbuídos pela força do Espírito Santo, façamos realmente o céu descer sobre a terra e a terra subir aos céus, na força da oração, na força do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que Deus abençoe a todos e a cada um. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Se gostou do vídeo, dê o seu like e faça o seu comentário. Pode também compartilhar com outros amigos. Isso fará bem a eles e também a nós.